crise que tanto se fala. Então, houve um freio no consumo, mas vamos incentivar as pessoas a consumir, vamos abaixar os impostos, por exemplo, para que as pessoas possam comprar mais carros, como foi o caso. Mas, ao mesmo tempo, se as pessoas consumirem mais, veja, mais. você tem um grande paradoxo aí. A questão do consumo, para mim, hoje é a questão essencial. Porque, ao mesmo tempo, há um planeta aí que é finito, ele não suporta esse excesso de consumo. Então, você tem uma economia que, ao mesmo tempo, pede para as pessoas consumam, né, para que a economia possa girar, e, ao mesmo tempo, você tem um planeta de recursos finitos. Mas eu creio que essas questões ainda elas não são, vamos dizer, eu acho que elas ainda não são discutidas seriamente, a fundo. Vamos dizer que a criança, ela ainda imagina, vamos pegar um exemplo também bem simples. Quando eu coloco o lixo para fora da minha casa, né? A minha mãe coloca o lixo, ou meu pai, quem que seja. Coloca o lixo fora da minha casa, quem que leva esse lixo? Para onde vai esse lixo? Para onde vai esse resíduo? Ok. Vamos fazer só um intervalo, depois a gente conversa sobre 2 dos problemas ambientais mais graves aqui na nossa região. Nós já voltamos. Voltamos a conversar sobre educação ambiental. Os entrevistados são Luciana Mioto e Júlio César de Moraes. E vamos conhecer agora 2 casos aqui da região que estão entre problemas ambientais mais graves do país. Um deles é de uma antiga fábrica da Shell, no Recanto dos Pássaros, em Paulínia. O problema começou há 15 anos. Na época, foi descoberto que o solo da fábrica que produzia pesticidas e o lençol d'água que abastece as chácaras do bairro estavam com produtos tóxicos. De acordo com a Associação de Moradores, mais de 150 pessoas querem indenizações por supostos danos à saúde. Em março de 2005, um relatório do Ministério da Saúde concluiu que houve irregularidades na desativação da fábrica. Desde então, é realizado um trabalho de recuperação ambiental na área. O outro caso da região que está entre os mais graves do país é o do aterro Mantovani, em Santo Antônio de Posse. Durante 13 anos, uma área rural do município foi usada para o descarte por dezenas de empresas. O local recebeu mais de 300 mil toneladas de resíduos industriais, a maioria deles tóxicos. Algumas empresas já nem existem mais. As outras tentam fazer acordos para descontaminação e recuperação do local. Luciana, o que é que os desastres ambientais podem ensinar para a gente? Eu acho que eles podem ensinar muita coisa. Primeiro, mudar aquela mentalidade de que era mais fácil, né? De que é mais fácil colocar a sujeira embaixo do tapete. E tratar a questão dos resíduos, a questão de tudo aquilo que sobra, vamos pensar assim, num processo de produção, de uma maneira preventiva mesmo. Mesmo porque isso representa até para muitas empresas, se a gente pensar no caso das empresas especificamente, representa até uma redução de custos. Sim. Né? Eu conheço muitos exemplos de empresas que reduziram custos de produção simplesmente com essa mentalidade de gerir de maneira sustentável, de maneira ambiental, vamos dizer assim, os seus processos produtivos. E no caso da Shell, o problema foi descoberto através de uma autodenúncia, mas a empresa diz que a contaminação ambiental não provoca necessariamente riscos à saúde dos trabalhadores ou dos moradores. Agora, voltando a falar da questão do consumo que a gente estava abordando no bloco anterior, que é fundamental. Júlio, é uma cultura do desperdício também que gera um problema ambiental, esse mundo onde a gente vive hoje? Indiscutivelmente. Eu creio que, Marcos, a cultura do consumismo que foi empregada, né, foi colocada para nós, que temos que consumir, recentemente até tivemos essa declaração, né, que tínhamos que a população não podia perder a produção, o consumo, né, buscar cada vez mais consumir. E como a professora Luciana Mioto colocou, frisou muito bem, nós estamos aí numa situação muito séria. O nosso planeta ele é finito, ou seja, os recursos naturais são sim esgotáveis, sim, né, como a água, como os minérios. E essa questão gera os resíduos que naturalmente voltam novamente a esse planeta que nos dá tudo, né? Eu creio que quando efetivamente nós estivermos passando talvez ainda mais por uma situação muito mais séria
de que apenas dizer do aquecimento global, que algumas partes do mundo estão sentindo mais, quando no momento em que as nossas cidades, infelizmente, pessoas, os sírios, o ser humano estiver sentindo mesmo os efeitos do que realmente ele vem em cada um de nós provocando, eu creio que aí soluções muito mais radicais serão tomadas. É aquela questão do quando o calo aperta, aí a gente sai correndo para tentar apagar o incêndio, né? E duro, Marcos, que a natureza, ela é implacável, né? Uhum. Ela é implacável. A ação provoca a reação, não adianta. A gente observa nitidamente quantos exemplos estão sendo colocados. A imprensa brasileira está de parabéns porque vem colocando essas questões frente a frente para que nós possamos refletir, os moradores, nós, os seres humanos possam refletir tudo aquilo que faz. Mas aí se você observar que cada um de nós temos que fazer a nossa liçãozinha de casa, né? A dona de casa, por exemplo, o óleo, né? Você saber que 1 litro de óleo contamina aí 1 milhão de metros cúbicos de água, né? É uma coisa assim absurda, né? Mas como ela pode ser feito isso? Então que ela separe numa garrafa PET o resto de óleos de gordura. Agora, interessante, você falou aí de garrafa PET, eu estou aqui lembrando de uma coisa, Luciana, não sei se você se lembra também de quando a gente usava a mesma garrafa de refrigerante, chegava no supermercado com a sacolinha lá com as garrafas, deixava na entrada, pegava um vale, pegava outros refrigerantes novos dentro do supermercado e na saída ganhava um desconto pela embalagem que nós trouxemos de casa. Parece que o método de produção também, em vez de evoluir, vai declinando, vai decaindo, vai para o lado contrário da lógica e do bom senso, quando a gente vê esse exemplo, por exemplo, das garrafas. As garrafas que são descartáveis, que vão para o lixo, em vez de manter essas mesmo, como era feito antigamente, né? Mas veja, Marcos, é mais barato você usar, para o processo produtivo, é mais barato você usar um material como o PET. Tem pesquisas que mostram que sai mais barato você lavar a garrafa de vidro do que você usar uma garrafa, por exemplo... Plástica. Exatamente. Mas o uso... eu vou te dar um outro exemplo. Eu não sei se você vai se lembrar da... Mas eles põem a conta ambiental aí nessa matemática? Entra o fator da degradação do meio ambiente nessa conta? Se a gente vê que, por exemplo, nos aterros sanitários, grande parte, principalmente onde a reciclagem não é muito eficiente, grande parte da saturação dos aterros é devido a esses materiais? Não entra em consideração. Não entra. Na matemática ali é dinheiro aqui, dinheiro ali. Tanto é que, não sei, um detalhe interessante, as tubaínas, elas cresceram no Brasil numa determinada época, até foi um dos elementos que eu estudei na minha tese. Elas cresceram, o mercado de tubaínas, porque a matéria-prima aí na produção, que era o caso do PET, facilitava esse crescimento, porque ela era mais barata. Entendi. Então, elas praticamente explodiram aí no mercado. E esse processo ambiental não é levado em consideração, né, na hora de se usar o PET. E realmente causa um problema para os aterros sanitários, onde a reciclagem não é eficiente, seríssimo. Júlio, o que fazer para as empresas começarem a botar na matemática deles também o fator ambiental? Eu penso que a empresa, a partir do momento que isso recai também, essa responsabilidade no seu processo, na sua planta, com certeza aí eu creio que as empresas tomarão providências maiores. Ou seja, tem que haver uma legislação forte, presente, que exija. Tem que ser na marra. Marcos, incrível, se nós observarmos o nosso passado, no que diz respeito, quando ia faltar energia, quando nós passássemos de um determinado quilowatts, não é isso? A época do apagão. Do apagão. É um outro exemplo bom também. Não é isso? Então, infelizmente, o ser humano parece que é regado a questão de se dói, então eu paro, né? Infelizmente. Nós temos uma legislação ambiental, uma das mais rigorosas do mundo, né? É boa a lei, né? A lei é boa, eficiente. Não há discussão sobre isso. O que acontece? Na hora de colocar em prática, talvez? Eu penso que não haja o mesmo vigor. É que aquilo que a gente conversava anteriormente sobre a falta de esperança do adulto. Eu posso relacionar isso com a questão da impunidade.
Eu acho que um dos graves problemas